Vamos dar início, né, então, à nossa segunda reunião do Comitê de Odontologia da BHH. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma apresentação, né, da associação. Então, para quem não conhece a BHH, ela é a Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia. Por que não está passando agora? Aí. Então, a associação, ela é uma associação privada, para fins não econômicos, de caráter científico, social e cultural, e ela é uma associação que congrega, médicos e demais, profissionais interessados na área, né, da hematologia e da hemoterapia, e hoje ela conta com aproximadamente com mais de 4.000 sócios. Dentro dos benefícios, né, de ser associados da BHH, está a gratuidade dos eventos, né, promovidos pela instituição, tendo uma representação forte, né, através da instituição perante os órgãos de saúde, gratuidade em todos os eventos, né, como eu falei antes, acesso rápido e fácil à hemoteca, então a todos os programas educacionais da associação, programas de residência médica, programa de sharing entre as instituições, entre as universidades, acesso à revista, né, a Hematology, e, enfim, acesso ao grupo, né, de expertises, né, da associação nessa área. Para quem não conhece a BHH, fica o convite para vocês acessarem o site né, se interarem, conhecerem um pouquinho mais. E o que eu tenho a dizer, assim, que uma das coisas que a gente percebe ultimamente é que com a importância da equipe multidisciplinar no tratamento do paciente, é cada vez mais importante que o cirurgião dentista acabe se associando ou integrando essas associações para que a gente possa ganhar voz, para que a gente possa tratar o nosso paciente, né, da forma que ele merece, em todas as áreas. O dentista não pode ficar de fora. Então, quem puder se associar à BHH, fica o convite, né, para conhecer e fazer parte, então, desse grupo da odontologia. Aqui, então, alguns membros, né, do Comitê de Odontologia. Hoje nós somos em 15 membros, coordenados atualmente, então, pelo Dr. Leandro, de Ribeirão Preto. Eu sou a vice-coordenadora. Então, nós temos membros espalhados por todo o Brasil, de norte a sul, né, literalmente do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Então, todos nós representamos o Comitê de Odontologia e estamos disponíveis, né, à disposição de todos aí para tirar dúvidas, né, para a gente fazer algum contato, enfim. Então, nós damos sequência, então, a nossa segunda reunião de casos clínicos, né? Então, teremos como tema casos clínicos anticoagulantes ou antiagregantes plaquetários em intervenção cirúrgico-odontológica. O moderador na noite de hoje, então, vai ser o Dr. Fábio Coraci e o Comitê de Odontologia. E como palestrante, nós temos o Dr. Frederico Burratem Medeiros, nosso membro convidado também do comitê. Certo? As perguntas podem ser feitas através do chat durante a palestra e após a palestra essas perguntas serão repassadas, então, ao Dr. Fábio, moderado pelo Dr. Fábio, respondidas pelo Dr. Frederico. Um lembrete, então, a todos é que esse ano nós teremos o nosso congresso, o EMO, né, de 25 a 28 de outubro, em São Paulo. Fica o convite a todos que quiserem nos prestigiar, né? A odontologia tem um dia exclusivo, que vai ser no dia 27 de outubro, numa sexta-feira, mas é interessante que todos participem de todas as atividades do evento, vai ser bastante legal, tá? Fica o convite. Então, eu passo a palavra agora ao Dr. Fábio Coracin, que é o moderador dessa noite. O Dr. Fábio, ele é titular e coordenador da Divisão de Odontologia da Fundação Pio XII do Hospital de Câncer de Barretos. Dr. Fábio, é com a palavra, né, que vai poder nos dar aí na noite de hoje. Muito bem, muito boa noite a todos, boa noite mais uma vez, doutora Fabiana, a todos que estão presentes. É um grande prazer, uma grande satisfação ver 120 pessoas, aumentando ainda mais o
nossas pessoas que estão aqui ouvindo um pouco do nosso webinar nessa noite. Então, boa noite a todos mais uma vez. Oficialmente, gostaria de convidar a apresentar o tema anticoagulantes e antiagregantes plaquetários, uma discussão de caso clínico, pensando também na intervenção cirúrgica odontológica, Dr. Frederico Medeiros, que é diretor do Departamento Científico do Departamento Científico do Departamento de Odontologia da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, da SOCESP, e membro da equipe de odontologia do Hospital Samaritano de São Paulo, com o qual tive o prazer de trabalhar durante muitos anos. Gostaria também de pedir que nós vamos recebendo as perguntas conforme as apresentações, conforme a apresentação do tema, e ao final eu vou trabalhando as perguntas com todos. Então, por favor, façam as perguntas, mandem no chat que nós vamos estar administrando esse tempo. Doutor Frederico, obrigado pelo aceite, obrigado a BHH por favorecer e por otimizar esse momento, e deixo você na sua fala sobre o tema. Olá, Fábio, tudo bem? Tudo bem a todos? Vou compartilhar minha tela. Me avisem se apareceu, se está ok, por favor. Perfeito. Pode dar sequência. Está aparecendo. Bom, primeiro, obrigado a toda a BBH, ao Comitê de Odontologia, pela indicação do meu nome, para que a gente possa vir falar sobre um tema que hoje ainda traz muitas dúvidas, tanto no meio médico como no meio odontológico. Agradecer ao Fábio aí pela disponibilidade e participação. Como ele disse, trabalhamos há alguns anos juntos. Na verdade, ainda trabalhamos, né? Não que de forma pessoalmente, mas a amizade fica. Bom, vamos falar um pouco sobre antiagregantes e anticoagulantes, um tema que hoje em dia nos traz e nos remete a grandes dúvidas. Tudo bem aí, Fábio, para escutar? Dá sim, Fred, pode continuar. Acho que alguém abriu o áudio aí e acabou atrapalhando. Mas pode como eu não estou vendo a tela, qualquer coisa você me avisa, tá, por favor? Bom, como eu estava falando, trazer um tema para vocês que gera grandes dúvidas ainda nos dias atuais, e eu quero trazer, na verdade, para vocês não mais do que fundamentos teóricos e trazer dúvida para a cabeça aí individual de cada um que teve a disponibilidade de nos estar assistindo. Mas falar um pouco, o que são anticoagulantes ou antiplaquetários, entender um pouco daquilo que o paciente refere para a gente, enquanto cirurgião dentista, que o sangue é mais fino, se o sangue é mais fino mesmo, se isso interfere na coagulação ou não, ou nos nossos procedimentos cirúrgicos especificamente, que é o que nos traz ao tema no dia de hoje. O que são, quais os tipos de anticoagulantes antiplaquetários, quais os exames laboratoriais pré-operatórios, se necessários, se não necessários, antes de cirurgias odontológicas, como eu controlo o sangramento, esse paciente sangra mais ou não sangra? Como é que eu posso controlar esse processo de hemostasia durante alguns procedimentos cirúrgicos? Posso utilizar alguns medicamentos? Tem interferência ou não nos medicamentos pós-cirurgias odontológicas? E a grande pergunta, né? Eu acho que é a grande dúvida ou a maior de todos. Há necessidade de suspensão antes de cirurgias bucais dos anticoagulantes e dos antiagregantes plaquetários, um ou outro, ou os dois associados, e assim por diante? Bom, acho que primeiro a gente tem que entender o que são esses anticoagulantes ou antiplaquetários. São drogas que previnem a formação de trombos, agindo na fase de coagulação. Existe uma série de indicações clínicas para esses medicamentos, que vão desde a prevenção primária ou secundária, de trombose venosa profunda, de embolia pulmonar, de fibrilação atrial, de acidente vascular cerebral. Existe uma série de outras indicações clínicas, essas 4 talvez sejam as mais comuns. Bom, e para a gente
entender um pouco sobre os anticoagulantes ou antiplaquetários, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é: o sangue fica mais fino realmente? Bom, isso é o que o paciente nos refere enquanto leigo, mas nós, cirurgiões dentistas, temos que entender um pouco e voltar um pouco aos nossos livros dos processos hemostáticos, entender que há um processo de hemostasia para que esse sangue permaneça circulando nos vasos sanguíneos no seu estado líquido e que esse processo de hemostasia acontece de duas maneiras: formação do coágulo e dissolução do coágulo. Ou seja, eu tenho uma formação e depois eu tenho uma destruição, eu tenho uma reparação, tem uma inflamação e uma reparação. Isso sempre de forma cíclica, né? Mas isso acontece de uma forma teórica, que de uma forma prática a gente não consegue visualizar. Mas eu tenho tanta formação do coágulo de uma fase primária a uma fase secundária. Existem duas coisas que a gente tem que entender para que isso aconteça: o processo de hemostasia e o processo de homeostase. Ou seja, esse sangue, para permanecer líquido no interior dos vasos sanguíneos, eu preciso que haja um processo hemostático ocorrendo. Esse processo hemostático, ele se subdivide em algumas categorias. Vão desde a nossa hemostasia primária, a nossa hemostasia secundária e, por último, a nossa hemostasia terciária. Na fase primária, é toda aquela fase inicial do agregado plaquetário, onde a gente tem uma série de acontecimentos ao mesmo tempo, que eu não vou detalhar aqui especificamente para vocês, não seria uma aula de hemostasia, mas apenas para lembrar que esse processo hemostático primário acontece a vasoconstrição, a adesão, a ativação e, por último, a formação daquele agregado plaquetário inicial, daquele tampão plaquetário. Posteriormente a isso, a gente tem uma fase de hemostasia secundária, onde nós vamos ter agindo todos os nossos processos de fatores de coagulação, toda aquela cascata de coagulação que aprendemos lá alguns anos atrás, e por último, a dissolução do coágulo, ou seja, a hemostasia terciária, a fase da fibrinólise, a fase de destruição desse coágulo. Como eu falei anteriormente para vocês, sempre isso acontecendo de uma forma cíclica. Essa confusão que vocês podem ver aí nesse slide nada mais é do que a nossa cascata de coagulação, né? Uma cascata de coagulação subdividida de uma forma teórica em via intrínseca e via extrínseca. Bom, e é aqui, nesse processo hemostático, que os anticoagulantes são indicados. Quando temos alguma incapacidade neste processo de hemostasia como um todo, para manter este líquido dentro do vaso sanguíneo de uma forma equilibrada, aumenta a coagulabilidade e, posteriormente, nós vamos ter, ou podemos ter, um evento tromboembólico ou trombolítico, que pode ser um AVC, que pode ser uma trombose venosa profunda, que pode ser um infarto agudo do miocárdio, e assim sucessivamente. E é para que isso não aconteça, como prevenção, como conceito do que é o anticoagulante, é que nós temos essas drogas, ou alguns medicamentos, né? Temos os anticoagulantes e os antiagregantes. Os anticoagulantes de inibidores direto, os de ação direta e indireta, que podemos ter farina, acecomorol, fenprocomonos, anticoagulantes orais diretos, e as nossas heparinas de baixo peso molecular e heparina não fracionada, que nós vamos ter normalmente nos nossos pacientes aí que estão em internação hospitalar. Dentre os nossos antiagregantes, temos o ácido acetil salicílico, o P2Y12, que é o copidogrel, o ticagrelol e a ticlopidina como os mais comuns. Dentre eles, aí, nós vamos se até a falar especificamente de dois que são os mais comuns, os anticoagulantes orais do tipo varfarina e os antiagregantes plaquetários do ácido acetil salicílico. Desses de ação indireta, como a varfarina, existem dois aí no mercado, apenas para entender o mecanismo de ação, para que a gente possa traçar o nosso planejamento odontológico de uma forma mais segura, principalmente quando houver a indicação de suspensão ou não desses medicamentos, entender que a meia-vida dos dois são muito parecidas, são muito semelhantes em termos de 20 a 60 horas, e nosso pico de ação de 72 a 96 horas, quando falamos aí na varfarina. Lembrando que a varfarina, ela deve ser em Sistema Único de Saúde, representar aí cerca de 95 dos nossos pacientes aí em Sistema Único de Saúde que fazem uso de anticoagulantes orais. Ainda permanece
como uma grande indicação. Dentre as indicações clínicas que eu falei para vocês anteriormente, como prevenção, existem algumas cardiopatias específicas. Essas indicações, essa varfarina, ela é controlada pelo exame laboratorial que chama INR e que precisa estar dentro de algumas faixas terapêuticas. Isso quem controla é a área de hematologia, é o cardiologista, é o setor de anticoagulação, da qual o paciente faz esse acompanhamento. Mas é importante o nosso conhecimento destes exames pré-laboratoriais para que a gente possa entender quais exames são necessários do ponto de vista pré-operatório antes de cirurgias odontológicas. Então, aqui, de uma forma geral, os nossos anticoagulantes, normalmente, como falei anteriormente, o exame específico da varfarina é o TPNR, mas podemos solicitar para outros anticoagulantes TTPA, desculpa, e nos novos anticoagulantes orais ou inibidores direto da trombina ou fator 10A, como podemos achar aí na literatura científica. Para, em algumas situações, os nossos antiplaquetários, se faz necessário alguns exames específicos, podemos solicitar aí um exame de agregação plaquetária, um tempo de sangramento, e para os inibidores direto de trombina ou fator 10A, normalmente eu não tenho esse acompanhamento laboratorial como exame pré-operatório. Esse exame INR nada mais é do que um cálculo aritmético, é um exame bioquímico laboratorial que, se pedido do sul ao norte do Brasil ou fora do Brasil, tem que dar o mesmo valor. Nada mais é do que um cálculo aritmético. Ele também pode ser solicitado em algumas situações específicas, quando esse paciente não tem acesso a um exame pré-operatório recente. Uma maneira de se obter este INR é através desse aparelho que hoje existe, está aí a tecnologia para que nós possamos fazer uso dela, que é um CoaguCheck, que é do laboratório Roche, onde esse INR pode ser feito antes do procedimento cirúrgico, no momento do procedimento, seja ele em âmbito hospitalar, seja ele em âmbito ambulatorial ou no consultório. Então, talvez, para quem atenda esses pacientes com comprometimentos sistêmicos e hematológicos, seja uma dica ou seja importante ter esse aparelho disponível para utilizar no atendimento a esses pacientes usuários de varfarina. Trouxe aqui alguns casos clínicos, procurei trazer algumas coisinhas um pouco diferentes do que a gente faz normalmente, mas é o que a gente está fazendo atualmente, sair um pouco especificamente só da extração dentária, como o nosso tema seria cirurgia odontológica, então trazer alguma coisa atual que a gente está utilizando agora nesses pacientes anticoagulados, que nada mais é do que o plasma rico em fibrina, o PRF. Então, existem alguns cursos de habilitações que o cirurgião dentista pode fazer, ou a solicitar para que algum outro colega faça cirurgião dentista, ou algumas empresas específicas fazem também a obtenção desse PRF, que pode ser utilizado de diversas maneiras, desde plugs a membranas, nada mais é do que através da obtenção de um sangue do paciente, para quem não tem experiência e conhecimento sobre isso. Mas aqui uma exodontia em um paciente, em uso de Marevan, de anticoagulado, em NR 2.4, onde foi feita uma cirurgia sobre o uso desses plugs, dessas membranas que vocês podem visualizar nesse slide. Ao lado direito, essas membranas obtidas através do PRF, e do lado esquerdo, nossos plugs também obtidos através do PRF. Isto é possível como um método hemostático hoje em dia nesses pacientes. Aqui a extração dentária de um canino incluso inferior. Logo em seguida, vocês visualizam a exérese aí deste dente específico e o processo da loja da ferida cirúrgica. Aqui a utilização tanto dos plugs como membranas, como método hemostático local nessa área. Sutura e por cima um cimento cirúrgico. Ainda pode ser colocado, normalmente a gente acaba utilizando hoje, o ácido tranexâmico também de forma macerada, que muitas das vezes eu coloco por baixo desse cimento cirúrgico, quando necessário e quando indicado. Aqui, mostrando que é possível fazer cirurgias de um porte maior, uma cirurgia aqui de lesão cística no interior do seio maxilar,
um pseudocisto antral, onde a gente acabou utilizando aqui um piezo, o piezo para que a gente não tivesse o rompimento dessa membrana aqui ou tecidos moles e promovesse um sangramento maior com um corte inespecífico no local. Aqui utilizando o piezo, fazendo a remoção ex-aeris dessa lesão cística em um paciente anticoagulado. Sutura, não sei se vocês conseguem visualizar, mas nessa primeira foto à esquerda, foi utilizado aqui um Kim Exogel, mais para frente eu vou mostrar ele, que na verdade que é um método hemostático em forma de gel do ácido tranexâmico. Mais para frente eu vou mostrar um pouquinho sobre ele. Aqui após a cirurgia, tanto clinicamente como radiograficamente. Bom, um outro caso, um paciente portador de válvula cardíaca metálica, hipertenso, dislipidemia, mas o mais importante para a gente, que usava também um anticoagulante oral, uma extração dentária do dente 23, incluso em posição horizontal. Normalmente, ou não posso dizer normalmente, mas diariamente, a gente acaba recebendo umas recomendações dos colegas para suspender aqui o Marevan 5 dias antes do procedimento e reintroduzir 5 dias após. Então, lembrem lá que eu falei anteriormente naquele slide, e que o paciente pode vir a ter um desequilíbrio e pode desenvolver um procedimento, um evento tromboembólico. Então, imagine ele ficar sem este anticoagulante, neste caso específico aqui, por 10 dias. Então, não é isso que a literatura científica recomenda nos dias atuais, não é isso que a gente acaba fazendo aí também na nossa prática clínica. Então, aqui demonstrando o INR, o valor de 2,89, normalmente como se utiliza a posologia pelo paciente neste grupo específico de medicamentos. Então, segunda-feira ele toma um comprimido, terça-feira ele toma 3/4, na quarta 1 e assim sucessivamente. Então, foi feita essa cirurgia sobre manutenção do anticoagulante oral, sobre manutenção do Marevan. Como podem notar aqui, a exéresis do dente, a odontodissecção e a remoção deste dente. Aqui, neste caso, por cima da sutura, foi utilizado um outro método hemostático, que é um cianocrilato, que também é uma outra possibilidade que vocês podem utilizar como método hemostático local. E numa outra foto à direita inferior, o pós-operatório de 7 dias após. Bom, lógico que para que tenha essa prática clínica, a gente tem que estar sempre em uma odontologia baseada em evidências científicas. Então, trouxe aqui algum artigo específico que fala e que corrobora a nossa prática clínica em atender esses pacientes sobre a manutenção da terapia anticoagulante. Então, ele diz que é possível fazer cirurgias odontológicas neste grupo específico, desde que o INR, que é o exame pré-laboratorial, esteja no valor no máximo igual a 3,5, 24 horas antes do procedimento dentário. Ou seja, 24 horas antes, esse paciente faz o exame laboratorial e logo em seguida, no dia seguinte, ele retorna para que a gente possa fazer a cirurgia odontológica. Existe uma série de outros artigos científicos que também relatam que esses pacientes em terapia com anticoagulante, eles apresentam, obviamente, um sangramento no transoperatório maior. Espera-se para isso, precisamos estar habilitados e capacitados para que isso aconteça, mas que é controlado com essas medidas locais, medidas hemostáticas locais, que existem diversas, como nós podemos notar nesses dois casos clínicos, já 2 possibilidades de uso dessas medidas hemostáticas locais. Bom, saindo um pouco dessa varfarina, logicamente que há uma evolução aí na medicina farmacológica como um todo, e hoje existe já alguns outros tipos de anticoagulantes orais. Quais são eles? Dabigatran, rivaroxabana, apixabana e endoxabana. Existem alguns casos específicos, mas as grandes diferenças dele para o grupo da varfarina é que apresentam uma resposta mais previsível, tem um rápido início de ação. Lembram que eu mostrei lá no slide anterior, que era de 20 a 60 horas? Então, esses nós temos aí meia-vida de 1 a 3 horas, entre 12 a 17, de uma forma mediana para todas. Eles começam a agir de uma forma mais rápida, eles têm uma dose fixa possológica, ou seja, o paciente não toma 3/4, 1,
3/4, ele toma uma dose fixa por dia, é mais fácil o controle, menor interação medicamentosa, como vocês podem ver nessa tabela, enquanto a varfarina apresenta uma série de interações medicamentosas antibióticas, anti-inflamatórias e analgésicas, e que precisam ser de conhecimento nosso, principalmente na prescrição terapêutica pós-cirurgias odontológicas, e que não sei se é uma vantagem ou uma desvantagem, é que eles não necessitam de monitoramento, enquanto aqueles pacientes anteriormente fazem um exame de NR, normalmente isso a cada 2 semanas, depois, em alguns casos, uma vez por mês, e assim sucessivamente, nesses pacientes não há um exame laboratorial de controle. O que para o paciente é bom, porque não precisa fazer esse exame especificamente, não precisa ir ao laboratório frequentemente, mas para nós, cirurgiões dentistas, acaba sendo talvez um fator de ponto cego, porque nem sempre a gente sabe quanto esse paciente está anticoagulado. Trazendo um pouco de evidências científicas, nós temos aí um artigo recém-lançado há um mês atrás, falando um pouco sobre os reversores, ou seja, às vezes a gente pode pensar, e como que eu paro, no caso de urgência, como que eu faço a reversão desse medicamento em um sangramento? Então, existem, desde 1930, já os específicos antagonistas da vitamina K, que são conhecidos, já os nossos anticoagulantes, como a varfarina, e dentre essa classe nova, existem já alguns reversores. Para a dabigatran, inibidor da trombina, nós temos o idaracizumab, que já é aprovado tanto fora do Brasil como dentro do Brasil, é o Praxbind. Infelizmente, isso não está disponível aí em todos os grandes hospitais. Para os inibidores de 10-AR, nós temos aí já aprovado também na Anvisa, aguardando aí a sua comercialização no Brasil ainda até o fim deste ano, que é o Danxanet Alpha. Já está aprovado pela Anvisa, mas não adianta só estar aprovado pela Anvisa, precisa da sua comercialização. Eles existem algumas formas de aplicação como reversor, e cada instituição tem o seu protocolo específico, mas é sempre de forma intravenosa, em forma de bolos. E existem já alguns estudos aí sendo feitos para talvez 2025, inibidores já do fator 10-11, ou seja, temos aí inibidores de fatores de trombina e inibidores de fator 10A, mas existem alguns colegas e estudandos que o fator 10-11, dentro daquela cascata de coagulação que nós vimos anteriormente, influencia no sangramento maior nesses pacientes. Então, aí talvez em 2025 é a previsão desses outros artigos, desses outros reversores que possam estar disponíveis para a gente. Bom, então como é que eu atendo esse paciente sobre novas drogas, sobre o uso da rivaroxabana, por exemplo, e que precisam ser submetidos à cirurgia odontológica? Também não faça a suspensão, como recebemos aqui do lado, não reiniciamos após o controle do sangramento e não suspendemos, não é a recomendação da literatura científica. O exame laboratorial, como eu disse, que não existe um de monitoramento específico para essas drogas, e aqui só trazendo o exemplo de um exame de TP do NR, que nesse paciente é absolutamente normal, em torno de 1,04, então não existe esse controle laboratorial, existem alguns exames, como o TT, tempo de trombina, que pode vir alterado, mas que não tem grandes repercussões clínicas no nosso planejamento cirúrgico. Então, aqui realizada a extração dentária sobre manutenção da rivaroxabana. Um outro caso, talvez tecnicamente seja muito fácil para quem gosta da cirurgia, para quem faz, sobre o uso da dabigatran. A técnica cirúrgica não muda para todos, o que muda basicamente é o manejo odontológico frente a esse paciente. E aqui a sutura 7 dias após, demonstrando que não houve um sangramento e que é possível. O que corrobora também na nossa literatura científica, que é possível operar esses pacientes sob efeito desta medicação. Então, para cirurgias de extrações de 1 a 3 dentes, cirurgias apsectomia, cirurgias endodônticas, implantes dentários, cirurgias de abscesso. Então, o que recomenda-se é que evite o pico de atividade dessa droga, ou seja, o paciente fez uso dela às 10 horas, as próximas 2, 4 horas eu não faça nenhum procedimento, porque é o pico de ação deste medicamento. Mas não é necessário a suspensão ou alteração desta droga.
Lógico, existe uma estratificação de risco, aqui uma série de outros artigos científicos que corroboram a nossa prática clínica de uma forma geral. Aqui um artigo que saiu agora recentemente também, no começo, no finalzinho de 2022, uma retrospectiva analisando as complicações frente aos pacientes com anticoagulantes e antiagregantes plaquetários. O que eu achei muito interessante nesse artigo é que ele dividiu todas as categorias dos dentes, enumerou os dentes e quantos que foram removidos. Os pacientes que foram estratificados, tanto para antiagregantes como anticoagulantes, e que, como conclusão, os autores sugerem que o risco de complicação de sangramento é baixo para pacientes em terapias antitrombóticas. Pelo contrário, um outro artigo aqui publicado pelos colegas aqui de Bauru também, da faculdade da FAUSP, relatando o caso de uma angina estável quando o paciente fez a suspensão deste antiagregante plaquetário ou anticoagulante. Lembrando que o sangramento bucal ele é eficaz de forma eficaz controlado com medidas hemostáticas locais. Quais? Existem diversas, não sou patrocinado por nenhuma aqui, gosto muito do ácido tranexâmico, mas existem diversas possibilidades utilizadas no mercado odontológico, existem outras até que nem estão citadas aqui. Existe um artigo publicado agora no mês passado, começo de julho, início de agosto, pelo grupo do INCOR, do HCFM-USP, que analisou aí um gel de quitosana com uma celulose oxidada, avaliando a eficácia desses processos hemostáticos. Então, existem diversos que podem ser utilizados. Temos as nossas associações medicamentosas, que muitas das vezes a gente não faz só uso do anticoagulante, mas também de anticoagulantes e antiagregantes antiplaquetários. Esses antiagregantes podem ser tanto de uma forma única ou de uma forma dupla. Normalmente, estes pacientes, na grande maioria, fazem hoje já a forma dupla do AS e do clopidogrel, principalmente os nossos pacientes pós-estente cardíaco, pós-revascularização miocárdica e assim por diante. Mas, infelizmente, assim como os outros, também recebemos ainda algumas cartinhas recomendando a suspensão desse ácido acetil salicílico 7 dias antes do procedimento. Bom, para que isso aconteça e para que a gente faça ao contrário, a gente precisa entender dos mecanismos de ação dessas drogas, assim como citados no anticoagulantes, também entender na forma de antiagregantes plaquetários, de hemostasia primária, e, mais uma vez, a nossa prática clínica sempre embasada dentro da melhor evidência científica. Então, aqui também foi um caso que a gente fez pesquisa de mestrado e avaliamos os pacientes que faziam usuários de AS e não usuários de AS, e quantificamos os sangramentos e vimos que não havia muita diferença entre o grupo que era usuário deste medicamento e o grupo que não usava esse medicamento, quanto à quantidade de sangramento, e não só uma complicação, mas quanto ele sangrava durante o transoperatório. Um outro caso, trazendo essa antiagregação dupla do AS e clopidogrel, um caso clínico de um paciente cardiopata e que precisa fazer a extração aí desses dois incisivos anteriores. Nesta foto no meio a gente consegue visualizar o Kinexogel, que é aquele método hemostático do ácido tranexâmico através de um bioadesivo adstringente que eu comentei para vocês. Então, demonstrando que é possível também realizar procedimentos cirúrgicos nesse grupo de pacientes. Aqui também uma série de outras literaturas científicas e que nos corroboram que esses pacientes em terapia antiplaquetária dupla apresentam também um sangramento maior, mas controlado também com medidas hemostáticas locais. Bom, vemos que isso não é um fim, isso é apenas um grande começo de uma grande discussão clínica, porque no futuro, e já temos alguns pacientes que não vão ser só usuários de AS e de varfarina ou de clopidogrel, mas muitas vezes também não vão estar fazendo só 1, 2, mas como 3, terapia tripla. Então, a gente tem já alguns pacientes em terapia tripla, necessitamos ainda de maiores evidências científicas quanto à terapia tripla, mas já é possível traçarmos alguns planejamentos odontológicos prévios, para que a gente possa atender esse paciente ou no ambiente ambulatorial, ou no consultório, ou no hospital dia, ou centro cirúrgico, de acordo com a sua necessidade, e que
paramos de receber algumas recomendações de suspensão destes anticoagulantes e ou antiagregantes plaquetários, o que ainda nos dias atuais nos faz presente de uma forma diária. E por último, entender, e que eu queria deixar para vocês, que é qual paciente tratar, como tratar, o porquê, quem e onde. Se a gente souber isso e traçar isso no nosso manejo odontológico, vimos que a técnica cirúrgica ela não muda, a técnica cirúrgica ela permanece de uma maneira normal, como qualquer outra extração dentária, mas se entendermos o paciente e traçarmos um planejamento odontológico de uma forma dedicada, de uma forma individualizada e personalizada, nós vamos trazer segurança para esse paciente. E sempre trouxe para vocês alguns casos que a gente está fazendo aí nos dias atuais, talvez aí do PRF como processo hemostático local aí, com grande sucesso, e isso o que te desafia é o que te transforma. Cada vez mais a gente vai estar aí utilizando de novos métodos hemostáticos e atendendo esse paciente de uma maneira mais eficaz. Muito obrigado. Estou aberto aí. Passar a palavra para o professor Dr. Fábio. Muito bom. Fred, obrigado por dividir a experiência. Acho que nós vamos ter muitas perguntas agora, porque pelo que eu tô vendo aqui, a gente tem muita pergunta vindo, né? Então, eu vou seguir o que o chat está me mostrando aqui e a gente vai conversando. Eu acho que é um tema extremamente discutível, um tema discutível em que a gente pode ficar muito tempo falando sobre ele, mas que eu vou tentar resumir a nossa discussão nesse momento, tá bom? A primeira pergunta que nós recebemos foi da Marluce Garcia, perguntando para você qual o preço médio daquele aparelho que você citou, daquele aparelho para medir o INR de uma forma mais rápida. Você tem uma estimativa? Então, essa é uma pergunta difícil de responder, até pela conta da variação cambial do dólar, né? Porque ele não vem em valor específico de real. Mas o mais caro é um aparelho que eu não sei se todos estão habituados a utilizar, mas ele parece muito com aquele aparelho para pacientes diabéticos, de glicemia. Não sei se todos conhecem, mas não é um aparelho específico bem parecido com esse da Cogocheck. E o caro em si não é o aparelho. O caro em si são as fitas que são utilizadas nesse aparelho. Da última vez que eu fiz a cotação, o aparelho em si custava por volta de R$ 1.400. E a caixinha com as fitas específicas, e aí existem diversos laboratórios que revendem essas fitinhas, vem, se eu não me engano, 50 fitas em cada caixa, estava por volta aí de R$ 290. Então, o mais caro são as fitinhas do que o aparelho em si. Mas, como eu falei anteriormente, eu acho que isso não é um gasto, eu acho que isso é um investimento para quem atende esses pacientes com comprometimentos sistêmicos. Talvez eu sugiro e dou a dica que para quem atende esses pacientes de uma forma rotineira, seja viável e seja legal o investimento específico nesse aparelho. Mas, como disse, o caro não é aparelho, o caro são mais as fitinhas que você utiliza. Perfeito, perfeito. E na sua experiência, você enxerga que este aparelho ele realmente tem ele cumpre a sua função de medir corretamente ou com uma precisão importante esse propósito? Sim, eu acho que ele funciona muito bem, eu acho que ele é um endpoint muito favorável para ser utilizado. Existe uma série de literatura científica que avaliam, inclusive, a sua efetividade quando comparado a um exame bioquímico laboratorial de rotina. Então, já existe literatura que compara as duas coisas e viram que a eficácia, não há diferença estatística entre um resultado e laboratorial entre o resultado que foi feito ali previamente.
Óbvio que isso é um resultado para ser feito prévio, né? Mas de uma maneira geral, é que a gente não tem muito tempo para ficar falando sobre os anticoagulantes, mas os pacientes que fazem uso desse aparelho, que são os pacientes usuários de varfarina, há de se pensar em valores medianos desse valor SNR. Ou seja, não adianta o paciente especificamente no dia apresentar 2,4 se há 15 dias atrás ele estava Uhum, apresentando 8,2. Então, eu tenho um perfeito. caso específico no consultório que esse paciente apareceu em procura de implante dentário e que há 10 dias atrás ele estava com 10,4 e ele chegou na cirurgia com 2,4. E aí essa é a grande dúvida. E agora, eu faço o implante dentário nesse paciente ou não faço? Então, é Perfeito. entender por que chegou a 10,4 e agora está 2,8. Uhum, Traçar uma mediana para que você possa ter uma efetividade melhor na sua conduta. perfeito. O Augusto Bittencourt fez uma pergunta que você acha que já respondeu durante a sua aula, mas de qualquer forma eu vou fazer só para a gente reforçar os pontos. Ele começa falando, boa noite. Nos casos de pacientes em terapia dual ou mais com antiagregantes plaquetários e os novos anticoagulantes, que têm pouca alteração nos níveis plasmáticos e alteração dos exames laboratoriais, qual seria a melhor abordagem cirúrgica? Procurar trabalhar no tempo de meia-vida, conversar com a equipe para suspender um dos medicamentos e parabeniza pela temática. Obrigado, Augusto. Augusto, inicialmente não suspender nenhuma das medicamentos e traçar uma estratificação de risco. É um paciente que vai fazer uma simples extração, ou é um paciente que vai fazer um cisto de retenção de muco, ou é um paciente que vai fazer uma cirurgia ortognática. Então, estratificar o risco é de suma importância para que você tenha um sucesso na sua abordagem cirúrgica. Mas, de momento, não suspender nenhuma dessa terapia dual dupla e que você falou alguma coisa da conversa com a equipe. A conversa com a equipe ela deve sempre existir previamente de uma forma multidisciplinar e interdisciplinar, para que você trace um planejamento melhor, mas o que a literatura científica nos diz, eu até apresentei aquele caso científico, é que para procedimentos cirúrgicos odontológicos, por exemplo, extrações dentárias até 3 dentes, não é necessário a suspensão ou alteração de nenhum dos antiagregantes plaquetários. Perfeito. Obrigado. Se Augusto tiver alguma dúvida ou outra, ele por favor, coloca mais no chat, mais no final. Doutor Leandro Macedo, uso do PRF muda algum cuidado pré-operatório e limites para avaliação do INR nas cirurgias nas pessoas que usam varfarina? Leandro, obrigado pela pergunta, eu acho ótimo. Não muda Ele nada, tá? travou? Tudo do ponto de vista pré-operatório. Ele é mais um método hemostático local que pode ser utilizado, Oi, Fred, mas você está me ele não. ouvindo? Oi, estou ouvindo. Sim, estou ouvindo, Fábio. Agora sim. Ah, tá. Você conseguiu ver a pergunta do Leandro? O PRF muda alguma coisa nos cuidados, nos limites de INR? Sim, não estava respondendo, eu não sei se o Leandro chegou a ouvir também. Não muda Uhum. nada em termos de limites do NR. Ele funciona mais como um método hemostático local, mas não muda como pré-operatório. É mais uma possibilidade de hemostasia local, que pode ser utilizado porque tem a fibrina, que funciona de uma forma dentro do mecanismo de hemostasia local. Precisa-se ainda de muita evidência científica quanto a isso. Já existem alguns trabalhos saindo sobre o uso de PRF como método hemostático no paciente anticoagulado, mas ainda precisamos de mais literatura científica a respeito disso. É uma coisa, um PRF que está sendo utilizado, está cada vez mais utilizando, isso dentro dos procedimentos de cirurgias odontológicas, mas para os pacientes usuários de varfarina, nada muda. É apenas mais Uhum. uma alternativa de método hemostático local. Perfeito. A doutora Marluce, na sequência, ela pergunta como é que é a apresentação do sinacrilato que você citou. Então, existem diversas apresentações dele, mas ele funciona como se fosse como eu posso dizer, ele é quase que um gel, se assim eu posso dizer,
tá? Ele é quase que um gel, cianoacrilato. Nós temos o histoacril aí que pode ser utilizado e ele é colocado por cima da sutura, tá? Nunca no interior, nunca intraalveolar, mas sempre por cima da sutura, lembrando que esses pacientes precisam ter um fechamento primário aí e precisa ter uma coadaptação das feridas cirúrgicas de forma primária. Não pode ficar nada exposto, porque senão esses pacientes têm maiores possibilidades de sangramento. Perfeito. Doutora Larissa Ianca, ela fez uma pergunta que eu vou tentar interpretar para a gente contextualizar. Ela fala, boa noite. Aí ela pergunta assim, um paciente que apresenta má formação de coágulo pós-exodontia em uso de varfarina, é seguro reabordar sem o exame de INR prévio? Então, Qual a sua visão disso? eu estou entendendo que esse paciente, não sei se é isso depois, Larissa, se quiser passar de novo uma nova pergunta, se a gente não tiver tempo também, você pode me passar um direct, sem problema, mas eu estou entendendo que é uma complicação cirúrgica. Se ele apresenta uma inflamação de um coágulo, provavelmente esse paciente tem um sangramento pós-operatório. E sendo complicação cirúrgica, você tem que reabordar de alguma maneira. Lógico que o ideal é um exame de INR prévio. Se você está dentro de uma equipe multidisciplinar, dentro do hospital, que é possível e é viável, a logística é fácil, isso faz parte do seu planejamento. Agora, se você está em um lugar que isso é mais difícil, primeiro trata a complicação e solicita o exame de INR. Ou seja, esse paciente não pode continuar sangrando. Esse paciente tem que parar o processo da complicação e posteriormente solicitar o exame de INR, que às vezes ele está sangrando porque tem uma alteração de INR importante. Perfeito. Não sei se eu respondi ou se era isso. Não sei se você entendeu de outra maneira, Fábio. Eu entendi exatamente isso, que era uma complicação, se em reabordar teria como considerar o INR prévio. Deixa eu avançar um pouco, eu vi que tem outras perguntas do Augusto, do Leandro, mas eu vou para alguém que não lemos a pergunta aí, depois eu volto. Andressa Alves, em caso de sangramentos tardios, em pacientes que necessitam permanecer com doses altas de enoxaparina, por cardiopatia isquêmica recente, por exemplo, a contraindicação do ácido tranexâmico em solução, alguns profissionais preferem que não seja feita a aplicação local do ácido devido à possibilidade de absorção sistêmica. Pode ser utilizado com segurança? Em forma de solução tópica, independente do anticoagulante, se ele é de ação direta ou indireta, ele pode ser utilizado em todas as situações, de forma tópica. E isso funciona tanto para a solução, como isso funciona para o ácido tranexâmico macerado. Então, todos de forma tópica, seja em irrigação ou seja ele de forma macerada. Não tem nenhuma evidência científica, pelo contrário, que corrobore ou que nos diga que o ácido tranexâmico de forma tópica tenha uma absorção sistêmica com alguma repercussão clínica para um paciente cardiopata. Pelo contrário, existem sucessos com a terapia, e não casos que o paciente, por exemplo, teve um evento trombembólico porque fez o uso do ácido tranexâmico de forma tópica localmente. Lembrando, local, por exemplo, eu não vou dar para o paciente tomar isto, o ácido tranexâmico. O paciente cardiopata que faz uso da varfarina e esse paciente faz uso do ácido tranexâmico de forma oral, em uso interno, aí sim eu vou ter o efeito contrário do anticoagulante e desenvolver o evento trombembólico. Mas de forma local e tópica, não há nenhuma contraindicação do ponto de vista de evidência científica que nos diga isso. Perfeito. Aproveitando, na verdade eu vou fazer uma pergunta antes da Marlúcia. Onde que se compra o Kim Exogel? Então, tem um laboratório da Pharmaquin, se eu não me engano, que ele revende, ele vai às vezes aos hospitais, aos consultórios, mas você não encontra facilmente, assim, tipo numa farmácia ou numa loja dental, ou aquelas farmácias, casas hospitalares, né, que vendem produtos hospitalares, não é fácil de encontrar. Então, normalmente é pelo laboratório, tem um site, você entra lá no site da Kim Exogel, e eles têm representantes e vendem, e vão ao consultório,
e vão ao hospital onde se trabalha, desenvolvem parcerias para estudos científicos, e aí é uma possibilidade muito boa. Eu utilizo muito, Fábio, principalmente em cirurgias periodontais, né? Quando a gente faz aquelas cirurgias, aqueles retalhos mio-relaxantes, e que a gente não consegue colocar o astronexame de uma forma macerada, de uma forma de grande efetividade, ele é um Uhum. gel bioastringente e fica exatamente em cima daquela sua incisão oblíqua. Então, eu acho que vai muito bem, principalmente em cirurgias periodontais. Eu utilizo gosto muito de utilizar, mas isso é uma opinião pessoal minha, tá? Perfeito. Eu vou pegar duas perguntas do Leandro de uma vez, para a gente está com o tempo chegando, eu quero ver se eu consigo mais ainda. Leandro fez duas perguntas muito parecidas, né? Na verdade, o contexto é aglutinável. Nos usuários de anticoagulante e antiagregante plaquetário concomitantes, qual que é a experiência? Qual que é a sua experiência? E eu já vou aproveitar e trazer a próxima pergunta do Leandro, que é assim, nestas situações, ou nas situações que você descreveu, o que é preciso ter no consultório para atender esses casos? Vamos lá, vamos respondendo aí, porque eu não responder, você vai me lembrando. Nos pacientes em uso concomitante, há de se fazer um manejo odontológico. Por exemplo, se for dupla agregação antiagregante, ok, a gente já falou sobre isso. Se for um anticoagulante e um ácido acetil salicílico, também não vai nos representar grandes problemas, desde que a gente faça exames laboratoriais antes, prévios do anticoagulante. E se estiver dentro de uma faixa terapêutica determinada, que a gente viu lá em evidência científica em torno de 3,5, isso não vai ter grande repercussão, nem por um, nem por outro. Talvez um manejo um pouco mais específico que a gente poderia falar e abordar já durante alguns minutos, e o nosso tempo está acabando, seria em pacientes usuários de enoxaparina, plena e antiagregantes plaquetários, que a gente tem muito, pacientes com insuficiência cardíaca, miocardiopatias, candidatos ao transplante de coração, esses pacientes que estão sob internação hospitalar, que não estão deambulando, não estão andando, esses pacientes estão em uso de heparina plena. Quando eu falo heparina plena, eu falo aquela heparina que o cara faz uso de manhã de 8 em 8 horas ou de 12 em 12, e mais antiagregante plaquetário. E aí a gente tem que fazer alguns ajustes, porque senão ele vai sangrar. E, por exemplo, uma plena mais fácil, rapidamente, só para a gente tentar responder a pergunta do Leandro, se é de 12 em 12 a enoxaparina, quanto ao antiagregante, não modifica, mas a enoxaparina, se é 10 da manhã e 10 da noite, normalmente a gente fala dentro do âmbito hospitalar que a gente faz um bolos, bola a heparina das 10 da manhã. Então, você bola a heparina das 10 e opera esse paciente, ele volta a tomar das 10 da noite. Por que isso acontece? Porque a heparina tem uma meia-vida de ação rápida, né? Em torno de 4 a 6 horas. Dependendo do paciente idoso, isso vai um pouco mais, aumenta para 8 horas. Então, você tem aquele período que você pode atender aquele paciente, naquele período estável antes da próxima dose. E aí, existem alguns outros manejos que a gente vai trabalhando, que a gente poderia ficar falando aqui durante uma aula específica só sobre isso. Mas, normalmente, por exemplo, a varfarina, que a gente vai estar em torno de 90% dos pacientes usuários em SUS, e antiagregante, não tem grandes modificações. E qual foi a outra Perfeito. pergunta que eu respondi? Eu acho que eu respondi todas O ou que tem que alguma? precisa no consultório para atender esse paciente? Acho que a primeira coisa é o cirurgião habilitado e capacitado para isso. Né? Não adianta a gente estar dentro do consultório e a gente não tem experiência nessa área. Então, é procurar cursos, estar participando dessas nossas educações continuadas que a BHH oferece, assim como a SOCESP, Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Existe uma série de outras instituições, a BOP e assim por diante, que nos trazem essa capacitação para atender esse paciente. E, dentro dessa capacitação, ter à sua disponibilidade uma série de hemostáticos locais para que você possa utilizar. Lançar mão daquilo que a gente tem. Lembrando, existe uma fase do professor Mário Sérgio Cortella que eu gosto muito, faça o melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, independente se eu vou estar no consultório lá no Amazonas ou se eu vou estar dentro de um hospital que vai me proporcionar todas as estruturas necessárias para que eu possa atender, eu vou ter que ter as necessidades específicas de cada situação.
Temos 3 minutos, eu vou tentar chegar em quase todas as perguntas. Doutora Júlia Ferigato, minha antiga residente, que pergunta o seguinte: alguma mudança de conduta ou observação odontológica para pacientes hepatopatas que usam essa medicação? 30 segundos, Não, Fred. seria uma outra possibilidade, a gente teria que pensar em alguma outra coisa, porque pacientes hepatopatas, a gente mede em cascata de coagulação, em plaquetas, plaquetopenias, e não usuário de varfarina. Então, é plaqueta baixa. Existe uma série de outras situações que a gente pode planejar, que me passa um direct que a gente conversa sobre isso. Muito bem, é outro perfil, é outra doença, né? Vamos Exatamente. lá. O Levi pergunta: o que você acha da ponte de heparina? Eu tenho tempo para responder? Eu tenho 5 segundos. Você tem 1 minuto. Acha? 1 minuto? Ah, 1 minuto. Se fosse 10 segundos, eu ia dizer, acho horrível. Acabou. Mas como ponte de heparina, eu diria a ponte de heparina, normalmente ela é utilizada quando a gente faz suspensão deste medicamento, mas ela se torna ao paciente um efeito trombótico rebote. Ou seja, na volta dessa ponte de heparina, que o paciente vai ficar um tempo sem utilizar a varfarina e até começar o seu mecanismo de ação, o paciente pode desenvolver um evento tromboembólico, além de uma série de outras situações. É uma terapia cara, não disponível, chata, e o paciente tem que fazer alguma de forma subcutânea. Então, não é acessível para todo mundo. Muito bem. E para finalizar rapidamente, 30 segundos, qual a melhor forma de usar o ácido tranexâmico? Forma macerada tópica local. Fazendo a pasta, fazendo toda aquela Exatamente. aplicação. Tentamos responder a todos, como vocês viram, o Fred deixou o contato dele, fiquem à vontade para entrar em contato com ele. Respondi quase todas as perguntas aqui, cumprindo o tempo que nos foi dado. Gostaria de finalizar agradecendo a todas as pessoas que participaram desse webinar conosco. Agradecer ao Fred, como sempre um prazer te ouvir. Quero convidar a todos que estão presentes para participar do simpósio de odontologia que vai ser realizado durante o congresso do EMO 2023, tá? Que todas as informações estão lá no site www.emo.org.br. Agradecer ao Comitê de Odontologia da BHH, doutora Fabiana, doutor Leandro, pela oportunidade de passar aqui, por deixar a gente discutir um pouco sobre isso, e agradecer ao Fred por compartilhar. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. É sempre um prazer estar com vocês. E um motivo de grande alegria.